Boa noite, pessoal. Graça e paz. Estamos na nossa série de mensagens, Apesar de Nós. Queremos entender que apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas angústias, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos pecados, Deus continua operando soberanamente através de nós, mas apesar de nós. Já acompanhamos no primeiro sábado a história de Moisés, já acompanhamos a história de Josué e hoje acompanharemos a história de Gideão. Hoje veremos apesar de Gideão. Como Lucas falou na semana passada, todos os personagens desta série são do Antigo Testamento. Só que tomamos aqui os textos do Antigo Testamento a partir daquela ótica ofertada pelo Novo Testamento. De considerarmos o Antigo Testamento não como meros registros cronológicos de um povo, mas tomarmos o Antigo Testamento a partir de uma ótica que o Novo nos ensina, quando, por exemplo, em Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou quando em 1 Coríntios 10:11, falando das histórias de Israel, diz que essas coisas foram escritas para o nosso exemplo e para a nossa advertência. Então, podemos ler a história desses personagens do Antigo Testamento com a visão de que, com qual razão Deus quis que essas histórias chegassem até nós. Não apenas para sabermos algo que aconteceu na história, na vida, na história, na cronologia de um povo, mas quais lições podemos tirar disso. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 7, verso 6. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 6. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Até aí. Essa é a história desse herói da fé chamado Gideão. Essa passagem que acabamos de ler é a história que nós conhecemos através dos desenhos da Record. Essa é a história que nós conhecemos através dos livrinhos infantis, Gideão e os seus 300. Mas hoje não acompanharemos a batalha de Gideão, mas acompanharemos e conheceremos um Gideão antes dos 300. Voltem aí um capítulo, ou seja, Juízes, capítulo 6, verso 1. Juízes, capítulo 6, verso 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Israel tinha abandonado ao Senhor mais uma vez. O texto começa que Israel, de novo, abandonou o Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. É assim que começa o texto.
na maioria das vezes que vemos na história de Israel, falando que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, estamos falando de idolatria. E o que está acontecendo aqui, nesse contexto, é que Israel, de novo, novamente, se dobrava a outros deuses. Nesse contexto, em específico, eles estão adorando a Baal e a Aserá. Então, novamente, Israel coloca a sua confiança em ídolos e retiram a confiança do único e verdadeiro Deus. E aí, os midianitas, amalequitas e outros povos, no verso 4 aí, acampavam na terra e destruíam as plantações, ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Esse é o contexto. Como castigo, o Senhor entrega Israel nas mãos dos midianitas e dos amalequitas. O castigo de Deus nesse contexto, nesse caso, é para a justiça, mas também para um despertamento, para um despertar. O povo plantava, mas no momento de colher, no momento de usufruírem do fruto do seu trabalho, os midianitas invadiam e roubavam tudo, saqueavam tudo o que os israelitas haviam plantado. E aquele povo, de fato, sofria com esses saques. Israel está padecendo por conta de sua própria idolatria. Passado este tempo, o povo clama ao Senhor para que enviassem um libertador, para que enviassem alguém para livrá-los dos midianitas. E aí, em Juízes, capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. O castigo de Deus leva o povo para a redenção, para o clamor. Quando o povo clama, Deus atende a essa súplica, a esse clamor. Deus chama então um homem em resposta a esse clamor desse povo. Gideão será a resposta de Deus para aquele tempo. E eu quero que reflitamos hoje sobre um Deus que deseja nos fazer respostas dele para o nosso tempo. Vejamos o que diz aí o verso 11 e 12, ou seja, Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em outras versões diz: homem valente, varão valoroso. Até aí. O Senhor está com você, homem valente. Quando olhamos para a história de Gideão, quando olhamos para o cenário onde Gideão estava vivendo, vamos compreender que Deus faz coisas extraordinárias no ordinário. Deus faz o sobrenatural em meio ao natural. A Bíblia diz que um anjo vem e esse anjo vai ao encontro de Gideão, que está malhando o trigo. Só que Gideão não está malhando o trigo a céu aberto. Gideão está malhando o trigo escondido, com medo dos midianitas. Gideão, aparentemente, é apenas mais um dentre aqueles israelitas que estão amedrontados. Gideão talvez seja apenas mais um entre aqueles que está malhando o trigo escondido, com medo, porque ele sabe que em breve os midianitas invadirão aquele lugar e saquearão tudo. Gideão era um trabalhador comum, como eu e você, um proletário, um CLT, um trabalhador, um estagiário, que trabalhava malhando o trigo.
Gideão não nasceu herdeiro, Gideão não nasceu numa família abastada, pelo contrário, se a gente for ver aí a partir do verso 13, o anjo do Senhor chega, né, até Gideão, aí Gideão responde, ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, aí no verso 13, né, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, ou seja, minha tribo, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Na hora que o anjo aparece para Gideão e fala com Gideão, o Senhor é contigo, Gideão logo, de bate-pronto, responde, retruca o anjo e diz, e você percebe uma queixa na fala de Gideão, ele diz, ah, Senhor, se o Senhor é conosco, onde estão as maravilhas que os nossos ancestrais nos falam? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, cadê a porção de milagres do tempo de Moisés? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista do tempo de Josué que tanto nossos pais falam? Gideão não estava apenas com medo, Gideão estava incrédulo. Cadê aquele Deus poderoso que tirou nossos ancestrais do Egito? Gideão é tão incrédulo, mas tão incrédulo que mais à frente, nos versos 16, 17, 18, ele vai pedir provas a Deus. Ele vai pedir provas para saber de fato de que Deus é Deus que está falando com ele. Qual era a perspectiva que Gideão tinha? Vemos um Gideão medroso, que duvida da fidelidade de Deus. E no verso 3 ele está dizendo literalmente, Deus, o Senhor nos desamparou. Mas Gideão tem um encontro. Gideão tem um encontro com a presença manifesta de Deus, com o anjo do Senhor. E esse anjo diz para Gideão, o Senhor está com você, homem valente. Mas aí Gideão responde, eu não sou valente, eu sou o pior, que está na pior casa, a minha tribo é a menor, eu sou o filho mais novo, ou seja, nem direito à herança eu tenho. Eu sou o filho que tem menos chance de dar certo. É isso que Gideão está dizendo. Eu não sou valente. Eu acho que o Senhor veio na casa errada. Se o Senhor veio o endereço aí direito, não sou eu. Gideão estava fazendo o que estava fazendo até o momento, movido pelo medo. Pelo medo. Se formos caracterizar Gideão, Gideão era um homem que vivia com medo. Diz o texto que Gideão não estava trabalhando a céu aberto. Gideão estava escondido, malhando o trigo com medo dos midianitas. Gideão, o medroso. Gideão, o homem que tem medo. Nós sempre falamos que quando aceitamos Jesus, precisamos deixar Jesus se sentar no trono do nosso coração. Sempre falamos para as pessoas que quem estava sentado antes de aceitarmos Jesus, quem estava sentado antes no trono do nosso coração era o nosso próprio eu. E isso, de fato, está correto. Só que, se o meu eu estava sentado no trono do meu coração, então, consequentemente, eu podia fazer tudo o que eu queria. Mas o eu não podia fazer tudo o que queria. Eu nunca fiz tudo o que queria. Às vezes, quem
está sentado no trono do coração das pessoas não é o eu, mas é o próprio medo. Imagina o trono do coração da sua vida e o seu eu, um súdito, está correndo de lá para cá, tentando servir ao medo que está no trono. Muitas vezes somos movidos por nossos medos. Ah, mas por que você não sai aqui e abre uma empresa e empreende? Cara, mas sabe o que é que eu tenho medo? Porque você não sai daqui e segunda-feira na sua faculdade, no seu trabalho, você não fala sobre Jesus. Cara, sabe por que é que eu tenho medo? Tenho medo de sair dos grupinhos, de perder a amizade. Cara, por que você não viaja, não sai do país e vai pregar o evangelho? Cara, sabe o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo de, caramba, ficar sem ter o que comer. Cara, por que você não se disponibiliza para servir? Cara, sabe o que é que eu tenho medo? Sou muito tímido, eu tenho medo de falar em público. Nós, muitas vezes, somos governados por nossos medos. Tenho medo do maná faltar, por isso eu guardo para amanhã. Tenho medo do povo de Nínive, por isso eu fujo para Tarsis. Tenho medo do exército romano, tenho medo de ser morto pelo exército romano, por isso eu nego Jesus 1, 2, 3 vezes. Gideão estava fazendo o que estava fazendo, movido pelo medo. Gideão era um homem que vivia com medo. Então, o medo está no trono do meu coração. E o meu eu, como súdito, está servindo a esse medo. Mas aí, Jesus entra na jogada. Nós conhecemos Jesus. Agora, quem está servindo ao meu medo? Muitas vezes, colocamos Jesus para servir ao medo. Agora, quem serve ao medo? Jesus. E quem está ali para me ajudar nas decisões do medo, nas decisões que o medo ordena? Jesus. Colocamos Jesus para servir aos nossos medos. Por exemplo, quando nós vamos orar, nós oramos: Pai, me diz para onde devemos enviar os nossos filhos. Ou nós oramos: Pai, proteja os nossos filhos, para que nenhum mal nunca aflinja a vida, a casa e a família deles. Como nós oramos? Pai, nos dá o caminho para onde devemos enviar os nossos filhos. Ou nós oramos: Pai, proteja a vida dos nossos filhos. Quem está no centro das nossas orações? De repente, a gente começa a usar Jesus para servir o nosso medo. Uma mentira entrou no nosso coração. O medo é melhor em me proteger do mal do que o próprio Deus. O medo é mais competente de me proteger do mal do que o Senhor. Se eu deixar Deus sentar no trono do meu coração, Ele vai me levar para um lugar perigoso, minha vida vai ser destruída, então é melhor deixar o medo no trono. É melhor deixar o medo me dominar, porque o medo é melhor em me proteger do que Deus. Pensamos que estaremos mais a salvo obedecendo ao medo do que obedecendo ao Senhor. Este é o nosso desafio. Este é o desafio de Gideão. Quando olhamos para a história de Moisés, que a gente já viu, o Senhor fala com ele através da sarça, e aí Moisés responde: Senhor, eu não sei falar. Senhor, eles não vão acreditar em mim. Quando olhamos para a história de Josué, o Senhor diz: seja valente, seja forte e corajoso, porque Deus sabia que estava diante de um homem que sentiria medo. Quando olhamos para a história de Gideão, o Senhor diz: homem valente,
porque Deus sabia que ele estava diante de um homem medroso. Jonas 1,3. E Jonas se levantou, saiu da presença do Senhor e fugiu para Tarsis. Homens com medo, homens medrosos. Medo, medo. A pergunta é, então, como tira o medo do coração? E Juízes 6,12 responde: o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, homem valente. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor de 1 João? E quem é o anjo do Senhor de Juízes 6? Quem é que João está dizendo, quando ele entra, o medo sai, quando ele chega, o medo vai embora? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus. É como se Jesus entrasse na sala do trono do nosso coração e quando ele entra, meu irmão, o medo sai, o medo vai embora. E o perfeito amor falado em 1 João chegou na vida de Gideão. Creia que o perfeito amor que lança fora todo o medo também chegou na sua vida. E quando o perfeito amor que lança fora o medo, quando ele chega, ele faz essa declaração maravilhosa: o Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, mulher valente. Então, como vence o medo? Deixando Jesus entrar. Agora, o que acontece quando Jesus senta no trono da nossa vida? O que acontece quando Cristo senta no trono do nosso coração? 4 coisas observamos na vida de Gideão. A primeira coisa que acontece na vida de Gideão: Cristo no trono. Primeira coisa que acontece na vida de Gideão: Cristo no trono. Então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Quando ele entra, você vai conhecer Emanuel, um Deus presente, todo-poderoso, que vai te proteger muito mais do que o medo. Deixar Jesus sentar no trono é um convite para confiar plenamente no amor e na liderança dele. O Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, mulher valente. E quem é o homem valente? O homem valente é aquele que pega 500 quilos no supino. Não. O homem valente é aquele que tem 1 milhão em conta. Não. O homem valente é aquele que tem 10 doutorados, 5 mestrados, o cara é um crânio. Não. A resposta está na própria afirmação. O Senhor está com você, homem valente. Quem é o homem valente? É aquele com quem o Senhor está. Mas Gideão disse: eu sou o pior. Eu não sei fazer nada. Eu nasci na menor tribo. Na menor tribo, a minha família é a pior. E na minha família, eu sou o filho mais jovem, o filho mais desprezível, nem direito à herança eu tenho. Eu sou o filho que tem menos chance de dar certo. O que Gideão está dizendo para o anjo? Gideão está dizendo para o anjo é que eu sou um improvável. Eu sou um improvável. Gideão poderia olhar no espelho e pensar: impossível. Gideão poderia olhar a si mesmo e pensar: impossível, Deus não me escolheu.
O que Gideão ainda não tinha entendido, é que apesar de mim, apesar da tua casa, apesar da tua pobreza, apesar do teu medo, apesar da tua tribo, apesar da tua família, apesar das palavras que investiram contra você, apesar dos midianitas, apesar das tuas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades, apesar da tua timidez, apesar da tua dificuldade de falar em público, Deus te escolheu. Deus ama os improváveis. E é sobre isso a série. Apesar de nós. Deus ama realizar os planos dele através de improváveis. Além de Cristo se assentar no trono, que é o primeiro ponto. Quando Cristo está no nosso coração. Número 2, temos uma nova identidade. Temos uma nova identidade. O Senhor está com você, homem valente. Só que o anjo do Senhor está diante de um homem que está tremendo de medo. Um homem que está escondido. De um cara que está trabalhando com medo dos midianitas. De um cara que se enxerga como um vira-lata. Eu sou o menor, a casa do meu pai é a pior, a minha tribo é a menor, eu sou o filho mais novo. Só que aí Deus chega e diz, e aí, medroso? Não. O Senhor fala, homem valente. Deus ama os improváveis. Citando a melhor série já produzida, The Chosen, aquela cena em que Jesus vai escolher Mateus, né? E aí Pedro se vira para Jesus e pergunta, mestre, por quê? Por que Mateus? Ele é um coletor de impostos. Eu não entendo. E aí Jesus se vira para Pedro e diz, Pedro, você também não entendeu quando eu te escolhi. Acostume-se com o diferente. Quando Jesus se encontra com Simão, e Simão era o cara mais inconstante, Simão era o cara mais impulsivo. Simão, no mesmo capítulo, ele foi chamado daquele que teve uma revelação do céu, mas nesse mesmo capítulo, Simão foi chamado de Satanás. Simão era inconstante. Qual era o problema de Simão? Inconstância. E aí Jesus, no primeiro dia, que chega para Simão, olha para Simão e diz, Pedro. Pedro, que significa rocha, firme. Nova identidade. Deus escolhe os improváveis. Quando Jesus entra, o medo sai e nasce um novo homem, uma nova identidade, uma identidade redimida. Talvez você esteja vivendo uma falsa identidade, que é baseada talvez no seu medo. Você não vive quem você é em Deus, mas você vive em resposta ao seu medo, que é um falso ídolo. Mas quando Cristo entra, o medo sai. Terceiro lugar, o que acontece depois que Cristo senta no trono da nossa vida? Terceiro, começamos a ser guiados por Deus. Começamos a ser guiados por Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 25. Juízes, capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor,
para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Olhe agora o que Gideão tinha que fazer. Um cara que tinha medo, um cara que estava escondido com medo do ataque do inimigo. Gideão agora vai destruir o altar do Deus do inimigo. E a partir da madeira daquele altar, ele fará um altar para Deus. Com certeza esse cara não está mais sendo governado pelo medo. Com certeza agora Gideão faz o que Deus está mandando. Ele não ouve mais as orientações do medo, mas está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas um detalhe importante nessa passagem, veja que o altar de Baal não estava em terra inimiga. O altar de Baal não estava em terra estrangeira. O altar idólatra estava na casa do próprio pai de Gideão. E Gideão é enviado por Deus para destruir os ídolos de sua própria casa. Saiba que antes de você sair com os 300, para a guerra, antes de você sair aos ribeirinhos, aos indígenas, aos sertanejos, Deus quer te usar para trazer a sua família para Cristo. Deus quer te usar para destruir os ídolos, os altares de ídolos que estão ainda na tua casa. Deus quer te usar para trazer os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade para Jesus. Então, vá, homem valente, vá, mulher valente. Interessante que a Bíblia, nesse versículo que lemos, diz que naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão. Naquela mesma noite. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão. Será que à noite, quando a gente deita, encosta a cabeça no travesseiro, será que está sendo escrito sobre nós, naquela mesma noite, o medo disse a Guilherme? Naquela mesma noite, o medo disse a Maria. Naquela mesma noite, o medo disse a João. Naquela mesma noite, o medo te disse. E você se levantou e foi obedecer ao medo. Quando Jesus entra e senta no trono do nosso coração, não somos mais guiados pelo medo, mas guiados pelo próprio Cristo. Jesus, o que o Senhor quer? Para onde o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu fale com quem? Mesmo que você se veja incapaz, com medo, Deus escolhe os improváveis. Quarto lugar e último, verso 32. Capítulo 6, verso 32. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Gideão agora tem um novo nome. E qual o apelido de alguém que teve um encontro com Cristo? Jerubaal. Olha aí, um bom nome para quem vai ter filho. Olha aí, um bom nome. Toma nota aí, Bárbara. Um bom nome para quem vai ter filho, Jerubaal. E o que significa Jerubaal? O destruidor de Baal. O cara que destrói ídolos. O que acontece quando Cristo senta no trono? Somos libertos da idolatria do nosso coração. Somos libertos do medo. E o medo, além de ser um ídolo, o medo aponta para outros ídolos que existem
em nós, que existem em nosso coração. Complete a lacuna. Se eu perder, tararã, eu perco minha felicidade. Se eu perder o meu dinheiro, eu perco a minha felicidade. Se eu perder o meu namorado, a minha namorada, eu perco a felicidade. Se eu perder o meu diploma, eu perco a felicidade. Se eu perder a estabilidade, eu perco a felicidade. O nosso medo, os nossos temores apontam para os nossos outros ídolos. Mas quando Jesus senta no trono, nós nos tornamos Jerubaal, destruidores de ídolos. Ele destrói os ídolos. Agora, Gideão serve a Deus. Gideão antes servia ao medo. Agora, ele serve ao Senhor Deus. Agora, não só Gideão vence o ídolo do próprio coração, como também começa a ajudar os outros, como também começa a ajudar o seu próprio povo a destruir os ídolos. Deus ama e escolhe os improváveis. Deus ama e escolhe os improváveis. Deus ama e escolhe aqueles que, como Gideão, cresceram na pior casa, da pior tribo, cresceram desacreditados. Deus escolhe os improváveis, aqueles que foram rejeitados pela família, aqueles que estão com medo, aqueles que estão escondidos malhando trigo. Deus escolhe um pastor de ovelhas para fazê-lo o homem segundo o seu coração. Na história de Davi, os prováveis, os guerreiros, estavam há 40 dias acuados diante do gigante. Os prováveis não arriscaram a própria vida. Os que não dependem de Deus acreditavam que tinham o que perder. Mas chega um dia que o menino, um pastor de ovelhas, um improvável, ele chega e a história está prestes a mudar. Deus escolhe um cara que está malhando trigo, um cara da menor tribo, da família mais pobre, o filho mais incapaz. Deus escolhe os que não são para confundir os que são, as coisas loucas para confundir as sábias. Jesus prefere as moedinhas da viúva pobre aos tesouros, ao ouro, à prata dos homens ricos. Porque o Evangelho de Cristo é de ponta cabeça. Os que não têm linhagem, os que não têm nome. Deus escolhe aqueles que estão com medo, como Gideão. Deus escolhe um coletor de impostos. Deus escolhe aquele que durante toda a vida foi um pescador. Deus escolhe um pastor de ovelhas. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe você. Deus nos escolhe. Porque será apesar de nós. Deus escolhe os improváveis porque será apesar de nós que a graça de Deus é manifestada, para que a glória dele se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Deus escolhe os improváveis porque são dependentes. Improváveis compreendem que não há nada que possam fazer. Não há obras, não há serviço, não há força do braço, não há inteligência, não há talento. A nossa realidade, muitas vezes, é que nós somos incapazes de soltar o controle. Aquela reflexão que o pastor Igor enviou semana retrasada lá no grupo. Ser como criança. Ser como criança diante de um pai. Ser como criança diante de um pai e falar Abba, paizinho, papai. Se a gente for pensar numa criança de 5 anos, no carro, sentada no banco de trás, o pai está na frente dirigindo, aquela criança não sabe onde está, não sabe para onde vai, não sabe os caminhos que o pai pega.
Mas aquela criança nem cogita perguntar ao pai: pai, o senhor está indo pelo caminho errado. Aquela criança nem cogita interrogar o pai. Porque ser criança é confiar plenamente no motorista. É confiar plenamente no pai. O caminho que o pai está nos conduzindo é bem melhor do que o meu. O pai sabe dirigir e eu não. Ser criança é não ter medo dos caminhos que o pai pega. Ser criança é ser dependente. Deus ama os improváveis porque são dependentes. No capítulo 7 de Juízes, o Senhor diz: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a nossa própria mão nos livrou. E isso é um princípio. A vitória do povo de Deus vem do Senhor e a glória é sempre dele. Gideão não precisava de um exército de 32 mil homens. 32 mil homens para aquela guerra já seria impossível. Seria um homem de Gideão para 4 do exército inimigo. 32 mil homens já seria da ordem do impossível. Só que de 32 cai para 10 mil. De 10 mil cai para 300. No final, apenas 300 vão para a guerra. Para Davi, Deus tinha uma funda e uma pedra. Para Gideão, Deus tinha apenas 300 homens. Como o pastor Igor disse na primeira mensagem, o que você tem em mãos? A improbabilidade não se aplica na minha capacidade, mas no poder sobrenatural de Deus. Gideão estava escondido, com medo, era o filho mais novo, esquecido, pertencia à menor tribo, pertencia à família mais pobre. Há 7 anos, os midianitas invadiam e saqueavam o povo de Deus. Gideão era um medroso. Gideão não tinha mais esperança. Gideão estava incrédulo. Gideão vai apenas com 300 para a guerra. Mas Gideão, primeiro, deixou o Senhor se assentar no trono de sua vida. Segundo, Gideão ganhou uma nova identidade. Terceiro, Gideão foi guiado por Deus. Quarto, Gideão destruiu os ídolos. Deus escolhe os improváveis porque você é bom? Não. Deus escolhe os improváveis porque você fez tudo certo? Não. Deus não escolhe os improváveis porque são perfeitos. Tem gente que às vezes vive uma improbabilidade de Deus e acha que isso está atrelado ao fato de que ele é o ponto fraco de Deus. Não. Deus liberta o povo através de Gideão para mostrar que todas as vitórias de Deus são realizadas não para promover o povo, mas para promover a glória de Deus. É apesar de nós, é apesar dos nossos medos, é apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Porque o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Porque o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Porque um enviado do Senhor. Porque um enviado do Senhor morreu em nosso lugar. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis porque nós todos somos improváveis. Deus escolhe os improváveis porque nós somos testemunhas vivas do improvável amor de Deus.
Nós somos improváveis. O escândalo da cruz para aqueles que não mereciam. Apesar de toda a glória que tens, morreu apesar de nós. Improváveis. Mas o amor de Deus nos alcançou. Merecíamos permanecer escravos do medo. Merecíamos permanecer escondidos, malhando o trigo. Mas a cruz nos libertou. Você pode ter nascido na pior casa, na tribo mais humilde. Você pode ser o mais pobre, o mais miserável. Você pode não estar com o preparo que você acha que deveria ter. Você pode estar apenas no campo, escondido, malhando o trigo, com medo. Você pode se considerar um incapacitado, uma incapacitada, um desprezível. Porque você está onde está há tanto tempo. Porque você permanece escondido há tanto tempo. Se a tua resposta for o medo, se a tua resposta for o medo, enquanto o medo for o teu Senhor, a tua história sempre será a mesma. Agora, quando você tira o medo do trono da sua vida e coloca Deus no centro, o jogo muda completamente. Porque aquilo que você morria de medo, Deus te dá coragem para enfrentar. E quando você menos esperar, você não vai estar mais escondido num local onde ficou há bastante tempo. Você vai estar no centro da vontade de Deus. O amor teimoso de Deus escolheu improváveis. A graça do Senhor não se derramou em palácios. A graça do Senhor não se derramou em cálices de ouro e de prata, mas a graça do Senhor se derramou em vasos de barro improváveis. A graça do Senhor se derramou no madeiro. Tire o medo do trono do seu coração. O amor perfeito falado em 1 João. O amor perfeito, Jesus, chegou na sua vida. E está dizendo, homem valente. Está dizendo, mulher valente. O Senhor é contigo. O medo que te paralisa será destruído em nome de Jesus. O medo será destronado do trono dos nossos corações. E o seu Senhor não será mais o medo. Você não será mais escravo do medo. Porque o espírito que o Senhor nos deu não é espírito de covardia, mas é um espírito de coragem, para a glória dele, para espalhar as boas novas. Diante da batalha contra o medo, quem luta por mim tem nome, Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele é o Senhor dos exércitos, mas também é o meu Deus, é o seu Deus. Pode sim colocar em pé, por favor. No versículo 22 de Juízes, a Bíblia diz que quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. O Senhor é paz.
Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Gideão, o medroso, agora diz: o Senhor é paz. Gideão pôde usufruir minimamente da cruz que ainda viria. O Senhor é paz. Gideão, o que vivia com medo, pôde sentir o gostinho da cruz que ainda viria. Eu e você hoje usufruímos da cruz que já veio, da cruz que já aconteceu. Por que Gideão não encontrou a morte, mas a paz? Porque um dia Jesus subiu no madeiro, foi crucificado e toda a ira de Deus veio sobre ele. Todo o pecado de Gideão, de Guilherme, de Felipe, de Igor, de Samuel, de Sidney, de Nath, de Júpiter, todo o pecado veio sobre ele. E o que caiu sobre nós? Todo o pecado caiu sobre Jesus. E o que veio sobre nós? O Senhor é paz. O Senhor é paz. Gideão se encontrou com o anjo do Senhor, a boa notícia encarnada. E a boa notícia é que você merecia a ira. A boa notícia é que nós merecíamos a destruição. E de fato, nós realmente merecíamos estar em medo, em terror. Nós merecíamos o medo. Nós merecíamos permanecer escondidos, malhando o trigo, com medo. Mas o Senhor é paz. Em João 14, eu vou, deixo-vos a paz. Não a paz que o mundo dá, a minha paz eu vos dou. Vocês não são mais escravos do medo. Você não é mais refém do medo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você não é mais escravo do medo. Você é filho. Você é filha. Apesar do seu medo, apesar de você, hoje você pode herdar a paz.